Tonight, we are going to witness the most anticipated match in the history. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Esse é o campeonato de ações do primeiro trimestre de 2020. São 16 ações de empresas e apenas uma vencedora. É a taça Truques de Contador. Aqui vocês podem ver no chaveamento que várias empresas já passaram para as quartas de finais. E no vídeo de hoje a gente vai ter aqui um duelo das grandes empresas do setor petrolífero. É Petrobras contra PetroRio na sexta rodada das oitavas de final. Quem será que ganha esse duelo? Então vamos começar, como de praxe, com um breve relato sobre a companhia. A gente tem aqui que a Petrobras é uma empresa petrolífera brasileira constituída com sociedade anônima de capital aberto e negociada na B3 sob os códigos PETR3 e PETR4. Sua atividade principal é a exploração e produção de petróleo, além de refinamento, comercialização e transporte de petróleo e gás natural. A maior parte da área de exploração da Petrobras está em campos marítimos. Entre esses campos marítimos estão os campos do pré-sal, os quais demandam alta tecnologia para conseguir atingir o nível de profundidade necessário para realizar a extração dessas áreas. Além da atividade principal, a Petrobras também trabalha na produção de biocombustíveis, indústria petroquímica e de fertilizantes, além da geração de energia elétrica. Em geral, as atividades secundárias são operadas por subsidiárias. Um breve relato também sobre a PetroRio, que é negociada na B3 sobre o código PRIO3, é a maior produtora independente de petróleo no Brasil, gera valor em campos produtores através da redução de custos e revitalização da produção. Ela tem experiência única em redesenvolvimento de campos maduros. O segmento de listagem é o novo mercado, administração extremamente focada na disciplina de capital, otimização de custos operacionais. Possui grande potencial de sinergia, o que torna a PetroRio mais competitiva em comparação aos seus pares. Então, o formato aqui vocês já conhecem, são 5 grupos de indicadores, entre eles eficiência, rentabilidade, valuation, crescimento e endividamento. Vamos começar aqui falando já de cara da eficiência, pegar a margem bruta, que ela basicamente mede quanto a empresa ganha com as vendas. Temos 36,29% contra 40,76% da Petrobras. O primeiro quesito margem bruta, a Petrobras saiu na frente. E agora vamos falar da margem EBITDA, que serve para comparar a lucratividade operacional da empresa. A PetroRio está com 92,22% contra 30,99% da Petrobras. A margem EBIT, que serve para comparar a lucratividade operacional do mesmo segmento, também avaliar o crescimento da eficiência produtiva. Temos 59,34% da PetroRio contra 7,30% da Petrobras. E a margem líquida, que mede o quanto das vendas efetivamente vira lucro já depois de todos os impostos. Temos 42,48% da PetroRio contra menos 4,36% da Petrobras. Esse menos 4 significa que a empresa teve prejuízo no período. Temos aqui então no quesito eficiência, 1 ponto para a PetroRio. Vou falar agora também de rentabilidade, começando aqui pelo ROI, que mede a capacidade de uma empresa agregar valor aos seus próprios recursos e o dinheiro dos investidores. A gente começa aqui com 31,16% da PetroRio contra menos 5,53% da Petrobras. O ROA, que é a capacidade da empresa gerar lucro através de seus ativos. A gente tem 10,99% da PetroRio contra menos 1,34% da Petrobras. O ROIC, que mede o dinheiro que a empresa é capaz de gerar através do capital investido, inclusive por aportes do meio de dívidas, aportes por meio de dívidas.
Temos 17,63% da PetroRio contra 2,74% da Petrobras. E o giro dos ativos, que ele mede como a empresa está usando os seus bens, seus investimentos para produzir riqueza através das vendas. 0,26 da PetroRio contra 0,31 da Petrobras. O quesito rentabilidade no geral é mais um ponto para a PetroRio. Falar agora de valuation, começando por ele, o dividend yield. É um indicador utilizado para relacionar os proventos pagos nos últimos 12 meses com o preço atual das suas ações. A gente tem 3,98% da Petrobras e não tem um valor aqui estimado da PetroRio. O PL, preço-lucro. O que é o PL? Ele mostra quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Se a empresa gerasse todos os anos o mesmo lucro e distribuísse 100% do valor, mostra em quantos anos o investidor recuperaria o seu capital através dos dividendos. A gente vê que a Petrobras está com menos 20,78, justamente porque ela teve prejuízo no período, contra 6,60 da PetroRio. E o EV/EBITDA, o que é o EV/EBITDA? Ele indica em quanto tempo levaria para comprar todos os ativos da empresa somente com o resultado operacional. Em outras palavras, seria em quanto tempo o investidor recuperaria o seu capital investido através do lucro operacional da companhia. Ele tem 7,10 da Petrobras contra 4,74 da PetroRio. Agora vamos falar do P sobre VP, que ele facilita comparar o preço de negociação de um ativo com o seu valor patrimonial por ação. Em tese, quanto menor, mais barato. Por outro lado, quanto maior estiver, significa que as expectativas dos investidores são maiores. A gente tem 1,15 da Petrobras contra 2,06 da PetroRio. E o P sobre SR é o preço de mercado da ação dividido pela receita líquida por ação. Significa o quanto a empresa está custando em relação às suas vendas. Então a gente tem aqui 0,91 contra 2,80 da PetroRio. No geral, quesito valuation, 1-0 para a Petrobras. Falar agora de crescimento. O CAGR de receita dos últimos 5 anos. O CAGR é a taxa de crescimento anual composta. Nos últimos 5 anos, a PetroRio cresceu 27,56% contra menos 2,17% da Petrobras. A Petrobras, então, teve um recuo das suas receitas nos últimos 5 anos. Um ponto para a PetroRio no quesito crescimento. E o endividamento, começando pela dívida líquida por PL, serve para medir o quanto do patrimônio líquido da empresa equivale à sua dívida líquida. É importante que esse indicador esteja abaixo de 1 e de preferência menor do que 0,5. Acima desses patamares, o endividamento começa a pesar sobre as operações da empresa. A gente tem 1,15 da PetroRio e 1,62 da Petrobras. A dívida líquida sobre o EBIT indica quanto tempo levaria para pagar a dívida líquida da empresa, considerando o resultado operacional atual. Temos 2,64 da PetroRio contra 17,48 da Petrobras. E os passivos sobre ativos? É o cálculo para saber a relação entre as obrigações e os ativos da empresa. Quanto menor o indicador, melhor. Se for menor do que 1, significa que a empresa possui mais bens e direitos do que dívidas, e se for maior do que 1, significa que a empresa tem mais dívidas do que bens e direitos. A gente tem 0,65 da PetroRio contra 0,76 da Petrobras. E a liquidez corrente, que indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo, 0,72 da PetroRio contra 1,21 da Petrobras. No geral, de quesito endividamento, mais um ponto para a PetroRio. Então, no resumo geral, já temos aqui que quase unanimidade para a PetroRio, perdendo apenas o quesito valuation. E a PetroRio vai passar de fase com 4-1 em cima da Petrobras.
E vocês podem ver que o campeonato de ações já tem alguns confrontos das quartas de finais prontos. Agora a gente já vê que a Sanepar vai enfrentar a Localiza, a PetroRio vai enfrentar a Taesa, e agora Magazine Luiza e o Bradesco vai aguardar quem sai entre Vale e Usiminas e quem sai entre Ambev e WEG. Então não percam a 7ª rodada das oitavas de final. Vale contra Usiminas. Quem será que vai ganhar esse duelo? A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso para o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. E se você quer ver alguma empresa que não está aqui nesse campeonato, deixa pra gente aqui nos comentários ou vai lá na nossa página do Instagram e comenta qual a empresa que você mais quer ver nessas competições, beleza? Então eu fico por aqui, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos e um grande abraço.